Ok, nós vamos olhar para o nosso salmo de romagem, né, desta manhã. Vamos olhar para o maior dos salmos, né, de romagem, que é o Salmo 132, é o salmo mais extenso. Todos os outros são bem curtinhos, inclusive na semana passada o nosso salmo tinha só 3 versículos. O Salmo 132, ele possui 18 versículos. Vou fazer a leitura dele e em seguida a gente já vai ter a oportunidade de meditar no conteúdo. Diz assim: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entraremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, esse é o Salmo 132. A gente percebe nesse salmo uma ênfase grande, né? Todo esse destaque, a aliança que Deus firmou com o seu servo Davi, sempre lembrando, né, que esse salmo era cantado, era cantado enquanto os servos de Deus subiam para Jerusalém para a participação das festas litúrgicas, ali, as festas do calendário judaico. E aqui nesse salmo a gente percebe isso, os peregrinos, a gente tinha visto lá no Salmo 131, os peregrinos se aquietando, né, esperando no Senhor. Aqui no Salmo 132, os peregrinos se recordam dessa aliança com Davi. Então, é um salmo de recordação da aliança. A estrutura do salmo também, talvez aí, entre os salmos de romagem seja a mais complexa, né? A gente vai perceber aí, em primeiro lugar, versos 1 e 2, logo no iniciozinho, um convite à lembrança. E a gente vê algo muito interessante dessa dinâmica, né, devocional e dessa dinâmica de aliança, uma linguagem de aliança que é tão preciosa que algumas pessoas, às vezes, que só olham para a Bíblia pelo ângulo da teologia sistemática, acham esquisito, porque, né, Deus não precisa ser lembrado de nada, né? Ele não se esquece de nada, né? Mas é interessante nessa linguagem da oração, né, da devoção, o salmista clamando a Deus para Deus se lembrar de uma promessa, de uma aliança que ele estabeleceu. Então é isso nos versos 1 e 2. Logo em seguida a gente tem um juramento de Davi. Então é interessante Davi fazendo alguns compromissos, assumindo alguns compromissos diante de Deus, aí nos versos 3 até 5. Em seguida, temos um convite ao culto, nos versos 6 a 9. É, o próximo momento aí é uma súplica por cumprimento do pacto, no verso 10. E essa súplica já é seguida de um juramento de Deus, um juramento do próprio Senhor, nos versos 11 e 12. E depois uma palavra sobre a escolha de Sião, nos versos 13 até 16, e por fim, a renovação das garantias do pacto com Davi. Então, isso a gente percebe, mostra o quanto que o Salmo realmente, ele parece até um pouco retalhado, assim, em termos de estrutura, né? A estrutura bastante longa, bastante complexa, mas toda ela girando em torno da promessa que Deus fez com Davi. O Salmo faz referência aí a alguns relatos
especialmente do texto ali de Samuel, quando Deus faz a promessa, estabelece a aliança com Davi. E é interessante, então, essa ênfase. E a gente vai perceber que isso tem a ver com, com essa convicção, né? A gente tem esses peregrinos, eles sobem para Jerusalém. Por que sobem para Jerusalém? A gente já viu lá no Salmo 122, né? Jerusalém é a cidade santa, é onde existe o lugar de adoração, o lugar de acolhimento dos eleitos de Deus. Aqui a gente vai entendendo por que Jerusalém é esta cidade santa. Deus estabeleceu uma aliança com Davi e uma promessa de estabelecer a casa de Davi. E é interessante que essa promessa que Deus estabelece, Davi, eu vou estabelecer a sua casa, ela acontece assim inesperadamente, porque é uma resposta ao anseio de Davi, um zelo que Davi tem pelo Senhor, e Davi chega a um ponto em que ele olha ali para a sua própria situação, né? Agora um rei estabelecido, um rei que já tinha agora construído a sua cidadela, e ele diz, agora é tão ilógico isso, né? Que eu, como homem, como rei, eu tenho a minha morada, mas Deus não tem a sua casa, né? Então, ele inicia um segundo momento da sua vida, vamos dizer assim, né? Um primeiro momento, a primeira fase foi uma fase de estabelecimento de Davi na vida mesmo, né? Saindo ali, fazendo aquela trajetória, deixando de ser um pastor de ovelhas e chegando a ser um rei da nação. Agora esse homem já está estabelecido e agora o coração dele se volta para o culto. E ele vai devotar os anos finais da vida dele para criar essa estrutura, né? Deixar tudo pronto, entregar nas mãos de Salomão os projetos do culto, já uma estrutura litúrgica preparada, ele estabelece como é que vai funcionar o cântico no culto, a adoração, a estrutura de cantores, né, de instrumentos musicais, ou seja, o coração dele é tomado por essa. Puxa, tá seco mesmo aqui, a garganta agora secou. Não tem jeito, vou ter que hidratar com o nosso café, a pequena xícara aqui. E aí ele tem agora o seu coração voltado para a adoração ao Senhor. Nesses termos, o Salmo está chamando a atenção para isso, né? Esses peregrinos estão subindo para Jerusalém, entendendo? Nós subimos porque essa é uma cidade escolhida por Deus. Nós subimos porque é aqui que estão os tronos de justiça de Deus, ou seja, a aliança que Deus fez com Davi é realizada aqui, né? Como diz lá o Salmo 122. E agora a gente nós estamos recordando desta aliança. Então, nesses termos, esse Salmo 132, ele realmente é um salmo de recordação da aliança. Ele começa, então, com esse convite à lembrança, né? Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Esse chamado para que Deus se lembre de como Davi realmente se colocou diante do Senhor. Versos 3 em diante constam aí qual foi a promessa, né? Então, Davi dizendo, olha, eu não vou dormir, eu não vou repousar até que realmente a casa do Senhor seja edificada, né? É o que a gente encontra até o verso 5. E daí, no verso 6, um convite ao culto, né? Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e aí encontramos no campo de Jaar, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Essa referência ao estrado dos pés significa que esse templo já havia agora sido estabelecido, e o povo agora tinha esse templo para visitar, né, como lugar de adoração, e daí esse chamado para que o próprio povo ofereça a adoração nesse lugar devido, esse lugar onde Deus se manifestava de uma maneira diferente, de acordo com a convicção daqueles irmãos. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E, ao mesmo tempo, esse lugar onde agora os servos de Deus podiam exultar e os sacerdotes de Deus, então, vestidos de justiça, podiam, de fato, realizar o trabalho sacerdotal. Essa ênfase é bastante importante, bastante significativa, bastante repetida nos Salmos de Romagem. Jerusalém realmente é um lugar singular. Ali existe o verdadeiro sacerdócio, né? E ali, então, existe essa possibilidade dos fiéis exultarem. Os fiéis exultam prioritariamente no culto ao Senhor. Isso é tão interessante, não é? Porque eles mostram realmente
ali nos termos do Antigo Testamento, na linguagem do Antigo Testamento, aquilo que Jesus depois explica no Sermão do Monte, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E é exatamente isso que está acontecendo com esse povo aqui. No verso 10, observe esse povo suplicando a Deus, né? Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Ou seja, essa oração em favor do reinado de Davi, em favor do cumprimento das promessas feitas a Davi. E a promessa que Deus faz a Davi, ela é, de certa forma, reiterada, né? Reafirmada aí a partir do verso 11, né? O Senhor jurou a Davi com firme juramento, dele não se apartará. E aí, qual é o juramento? Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Então, a promessa é muito simples. É a promessa de um reino eterno, de, de um rei descendente de Davi que se assentará no seu trono eterno. E esse rei reinando a partir de Sião. Verso 13 vai mostrar que Deus, então, escolhe Sião como o seu lugar, vamos dizer assim, predileto, né? Essa é a linguagem que a gente vai encontrar aqui nesse salmo e em outras referências do Antigo Testamento, né? Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Isso é tão precioso porque Sião é uma referência geográfica, em primeiro lugar. Depois se torna uma referência de adoração, de lugar de adoração, em segundo lugar. À medida que a gente vai caminhando, já no próprio Antigo Testamento, e isso chega ao seu cume aí no Novo Testamento, Sião se torna uma referência, uma espécie de sinônimo para o próprio povo de Deus. O próprio povo de Deus é referenciado, é identificado como Sião. Ou, às vezes, ele é mostrado como esse lugar, né, ou essa posição espiritual do povo de Deus, como a gente vê em Apocalipse 14, versículo 1, né, quando a gente, o servo de Deus, João, ele diz que vê o Cordeiro de Deus junto com os 144 mil escolhidos no Monte Sião, né, ali em contraposição às forças de Satanás, às bestas que se levantam, nós temos o povo de Deus junto com Cristo no Monte Sião. Então, é uma referência que se torna cada vez mais espiritual, vamos dizer assim. E Deus dizendo: eu preferi esse povo, esse lugar, eu preferi esse lugar de adoração. E observe bem nos versos 16 as promessas, então, de provisão de Deus em Sião. A gente já tem um salmo que diz: o Senhor te abençoará desde Sião. Salmo 128, também salmo de romagem, né? E olha aí, versos 15: eu abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. Lá no Salmo 122, Jerusalém é um lugar de acolhimento. Aqui no Salmo 132, Jerusalém é um lugar de provisão, de abundância, né? Um lugar onde o povo é farto de pão. E no verso 16, não apenas o povo é farto de pão, no verso 15, mas no verso 16, o povo é farto de salvação, né? Vestirei de salvação os teus sacerdotes, de júbilo exultarão os seus fiéis. Esse povo, ele se alegra em Deus, né? Ele é farto de pão, de salvação e de alegria. Tudo isso nesse lugar que foi escolhido por Deus. Em seguida, versos 17, né? A renovação das garantias do pacto com Davi. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos. Sobre ele florescerá a sua coroa. Então, o salmo termina com essa grande confirmação de Deus, que ele vai garantir isso que ele prometeu a Davi, né? A força de Davi brotará, os inimigos de Davi serão derrotados, vamos dizer assim, e Davi terá na sua descendência esse reinado perene, né? Sobre ele florescerá a sua coroa. Todas essas afirmações do Salmo 132 se cumprem plenamente na pessoa de Jesus Cristo, né, esse descendente de Davi, esse rei eterno que é estabelecido por Deus, e a gente vê esse reino de Deus sendo assegurado nas páginas do Novo Testamento, com o ministério terreno de Jesus, com a sua morte, com a sua ressurreição,
com a sua entronização agora como rei, ali ao lado de Deus Pai, também, ao mesmo tempo, essa figura, inclusive, do sacerdote vestido de justiça, ela encontra cumprimento em Cristo, agora como nosso sacerdote celestial, dentre todos os sacerdotes que ministraram ou no tabernáculo ou no templo de Jerusalém, nós temos Jesus como o único realmente sacerdote que exerce esse ministério com perfeição, e não apenas isso, mas por conta de tudo que ele realizou por nós, agora nós, o povo de Deus, somos um povo sacerdotal, fomos estabelecidos também como sacerdotes vestidos da justiça de Cristo para realizar, para oferecer o verdadeiro culto ao Senhor na nossa comunhão com Ele, né? Nesse novo estado de coisas em que agora nós, como povo de Deus, somos também o santuário de Deus, a habitação dele, a igreja de Deus é o seu santuário. A igreja de Deus agora corresponde a Sião, né? E nós agora oferecemos esse culto a Deus em espírito e em verdade, unicamente por causa do nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo, e todas essas promessas, então, cumprem-se nele. O Salmo 132, então, tem uma grande importância. Ele está mostrando que os peregrinos anelam, aguardam, oram, né? Eles aguardam o seu rei. É isso. Eles estão dizendo, Deus, cumpre essas promessas. Nós aguardamos o nosso rei eterno. E nós, que subimos para Jerusalém Celestial, também aguardamos o nosso rei eterno. E é como se o Salmo 132 fosse uma espécie de versão ali do Antigo Testamento da oração de Jesus ensinada no Pai Nosso, né? Venha o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, esse é um anelo do coração dos peregrinos. Os peregrinos recordam a promessa. Essa promessa tem a ver com o rei e o reino de Deus. Eles relembram a Deus essa promessa. Isso também mostra uma dinâmica muito preciosa na vida espiritual, que é a dinâmica da gente relembrar a Deus, conversar com Deus acerca das promessas dele. Deus se agrada disso. Não é que Deus se esqueça das promessas, mas ele realmente se agrada de quando a gente, na oração, menciona as promessas dele, né? Porque quando a gente menciona as promessas de Deus, significa que a gente, primeiro, conhece as promessas, conhece a palavra dele, e a gente crê nas promessas de Deus, né? A gente, inclusive, canta, né? Firme nas promessas, né, do meu Salvador. Então, o crente é esse que anda firme nas promessas. Para ele ser firme nas promessas, ele precisa conhecê-las, e ele precisa relembrar dessas promessas, e precisa apresentar essas promessas diante de Deus. É precioso para Deus quando um crente diz, Senhor, eu peço essa bênção do Senhor, e eu estou fazendo isso ancorado, firmado aqui nessa tua promessa. Deus verifica isso e se alegra no crente que ora e que suplica o nome dele, pensando nas promessas dele. É isso que esse povo está fazendo aqui. Eles estão subindo para Jerusalém. Enquanto sobem, o que eles fazem? Eles cantam, né? Enchem o seu coração. Enchem do quê? Eles se lembram das promessas de Deus. Vão cantando essas promessas, vão rememorando essas promessas, vão insistindo com Deus, vamos dizer assim, nessas promessas. Eu creio que isso é um bom ensino para a gente, né? Que a gente possa também, nessa quarta-feira, ter esse período aí para a gente lembrar das preciosas promessas de Deus, já num primeiro momento agradecer a Deus por essas promessas relativas ao rei e ao reino, que Deus, de forma muito fiel, começou a cumprir já na vinda do Senhor, na ressurreição dele, na ascensão dele, e que ele cumprirá plenamente no retorno do nosso Senhor. Nós também aguardamos pela vinda do nosso Rei e pelo estabelecimento final, pela completação do reino. E vai haver aquele dia em que os céus vão se abrir e o nosso Senhor vai descer com muito poder e glória, e nós vamos nos alegrar plenamente com o retorno do nosso Rei, com o nosso Senhor vindo em glória para desfrutarmos plenamente de comunhão com Ele. Então, é sobre isso que diz, que trata o Salmo 132, né? Que nossos corações possam ser consolados, animados nisso, e que isso possa nos mover a essa oração em favor da vinda do Rei, né? É isso que nós vamos fazer agora, vamos orar agradecendo pelo Salmo, pedindo a bênção também do Rei Jesus sobre nossas vidas,
vamos encerrar agora a nossa gravação para compartilharmos os pedidos de oração.